Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp, a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos desafios de Bauru. Toda semana recebemos especialistas para falar das possíveis causas e soluções para os problemas da cidade. Hoje, o assunto é a Indurb, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru. E hoje, para ajudar a conduzir a nossa conversa, contamos com o jornalista Vinícius Lousada, assessor de imprensa da Câmara Municipal. Obrigada pela companhia, Vinícius. Larissa, é um prazer estar aqui de novo. Está conosco o presidente da Indurb, Eliseu Ecler. Eliseu, muito obrigada por sua presença aqui no Bauru em Debate. Estamos sempre à disposição. E para contribuir com essa discussão, compartilha com a gente a sua experiência, um ex-presidente da Indurb, o advogado Célio Busseroni. Muito obrigada por sua presença. Agradeço a gentileza do convite. A Indurb é uma empresa pública de direito privado e emprega hoje cerca de 800 funcionários. Vamos ver um resumo de como ela se organiza. A face mais conhecida do trabalho da Indurb, até pelo impacto visível à população, é a coleta de lixo orgânico e reciclável. Mas este é só um dos serviços. A empresa também gerencia o transporte e o trânsito na cidade, cuida da limpeza pública e gere os cemitérios municipais. Para desempenhar suas atividades prestadas exclusivamente para o município, se divide em 4 diretorias. Diretoria Administrativa e Financeira, são 5 gerências para gerir o RH, as compras, licitações e contratos. Diretoria de Manutenção e Modais, com 3 gerências, cuida do terminal rodoviário, o aeroporto do Aeroclube, os cemitérios e a comunicação da empresa. Diretoria de Limpeza Pública, que conta com 3 gerências. Entre as funções estão a coleta do lixo orgânico, reciclável e hospitalar e ainda a manutenção de veículos. E a Diretoria de Trânsito e Transporte, composta por 4 gerências, que se responsabilizam pela sinalização da cidade e as infrações de trânsito, além da fiscalização do transporte coletivo e de transportes especiais, como os táxis. Como a gente vê, é uma grande estrutura, não é, Eliseu? Ao longo do programa a gente vai falar sobre a viabilidade econômica, sobre a proposta de autarquização da empresa, mas eu queria começar por um tema mais recente. Até falamos que é o que tem mais impacto junto à população, que é a questão da coleta de lixo, e recentemente foi anunciado pelo prefeito que o contrato da coleta de lixo vai ser renovado com a Indurb. Ele vence no início do ano que vem, mas já foi anunciado, e havia uma expectativa de que esse contrato passasse por uma licitação e uma empresa privada poderia assumir essa coleta. Por que dessa decisão de já anunciar que continuará com a Indurb, Eliseu? E qual seria o impacto para a empresa caso a coleta fosse retirada da Indurb? Olha, a cidade de Bauru ela é dividida em 56 setores de coleta. Então, como se coleta um dia sim, dia não, por dia são 28 setores. Então, nós temos uma estrutura para que metade da cidade é coletada e a outra metade no dia seguinte. Segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Uma média diária de 300 toneladas, 280, por aí, de lixo orgânico, né, que são recolhidos. Nós temos, normalmente, 15 caminhões, 15 setores no período da manhã, 3 setores no período da tarde e 10 setores no período da noite. O da noite é principalmente a área central, né, problema de trânsito, tráfego e tal, em que o comércio fecha, onde você vai recolher o lixo. Isso envolve aproximadamente, entre coletores e motoristas, em torno de 200 pessoas diariamente, né, diariamente. Então, você fez a pergunta do porquê da renovação. Primeiro, a Indurb, ela foi criada, a lei da Indurb. A Indurb, na realidade, ela foi criada em 79. Ela foi criada para fazer a gestão do trânsito e, aos pouquinhos, ela foi assumindo outras funções. Em 86 veio a parte de os 5 cemitérios municipais,
aproximadamente 20 mil túmulos, né, que nós temos aqui municipais, públicos. Em 93 veio a parte da coleta, tanto orgânica quanto seletiva, né? E a lei foi mudando, então foi acrescentando isso à lei. Então hoje a lei é clara, essa execução de serviço é feita pela empresa. Quando a lei de licitações federal, ela foi aprovada a 8666, no seu artigo 24, no inciso 8º, ele diz o seguinte, que todas as empresas públicas criadas antes dessa lei, para atendimento do serviço público que nós temos, no caso de Bauru ou qualquer outra cidade, elas podem ter a dispensa de licitação. Só que a dispensa de licitação não quer dizer que o valor cobrado ele tem que ser acima do valor de mercado. Então, na realidade, quando se fala assim, não licitou, não. Toda vez que vai se fazer um contrato com a Indurb ela tem 14 contratos com a própria prefeitura, que é dona da Indurb, vamos dizer assim, nesse linguajar. É feito todo um processo normal, de acordo com a Lei 866. Vai para o setor de licitações da prefeitura, ela faz um levantamento dos preços e consulta a Indurb. Até que a lei permite isso daí, né? Nessa consulta da Indurb aí, a Indurb consegue cobrir esse preço, tal? Sim, consegue, vamos continuar. Nós não podemos esquecer o seguinte, a Indurb, como é uma empresa, os seus funcionários são seletistas. Apesar que empresa pública, funcionário seletista, você só pode demitir por justa causa. Não é como uma empresa particular, que não seja uma empresa pública. Aí são as colocações que eu fiz na última audiência da Câmara. Ok, podemos, eu não vejo problema nenhum do poder público, só que naquele recinto estavam os representantes do povo. Vocês automaticamente, na hora que aprovarem uma decisão dessa, que o Executivo pode tomar, mas o Legislativo aprovando, não se esqueçam que são 200 empregos. Se hoje, com a coleta em torno de 12, 13 milhões ano, 1 milhão por mês, mais ou menos, 1 milhão e pouquinho, que se arrecada para manter esses 200 funcionários. A partir do momento em que você fez uma concessão, automaticamente você já tem que pensar na dispensa de 200 funcionários. Desses 200 funcionários, nós temos em torno de aproximadamente 800 a 850 pessoas. Esposa, filhos, tal, os agregados. Então, na realidade, são decisões políticas que ela não é apenas econômica, ela não é financeira, ela é social também, nesse caso. Mas aqui a coleta é 150, a outra faz 145. Na realidade, você tem que analisar um contexto maior em cima disso daí, né? E por que o prefeito falou, vamos aguardar, apesar de uma pressão? Porque hoje, deixando bem claro, existe uma pressão da iniciativa privada, de empresas, quando eu falo assim, são empresas multinacionais para essa coleta. Porque envolve grandes... o montante do dinheiro é muito grande. Há uma pressão para a concessão, vamos dizer assim. É algo moderno, algo não sei o que e tal. Não discuto, não entro nesse mérito aí. Mas nós precisamos perguntar se isso é o que a comunidade quer, que o povo quer. É isso que nós queremos politicamente e tal? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Agora, o ano passado, o governo federal ele escolheu 5 municípios para que se possa desenvolver algum tipo de PPP, parceria público-privada. Bauru foi um dos municípios escolhidos. Através da Caixa Econômica Federal, em torno de 4 milhões a fundo perdido, a Caixa. Então, a Caixa já fez uma licitação, já escolheu uma empresa, ela já está fazendo uma modelagem. Nós não podemos esquecer que o prefeito ele tem um passado ambientalista, né? Então ele é focado
na melhor destinação desses resíduos sólidos, do lixo, lixo familiar, lixo residencial, etc, etc. Essa modelação dessa PPP vai ser para uma usina de tratamento desse lixo, provavelmente na área da onde hoje é o aterro sanitário, né? Essa parceria pode incluir ou não a coleta do lixo. Isso. Então a coleta é conforme a decisão. Então ela está fazendo a modelagem. Vamos ver a modelagem. A Indurb faz parte dessa comissão, apesar que a empresa está analisando e tal. Então vamos esperar, vamos supor que essa modelagem esteja pronta no meio do ano que vem, mais para o final aí. Que licitação que vai ser feita? Que tipo de licitação? Porque a gente falar PPP é muito fácil, mas não é. Na hora que você lê a legislação, tanto que a grande maioria das PPPs no Brasil estão sendo devolvidas. Está dando o radar PPP, na hora que você entra naquele site lá, você vê que não é tão simples assim. Porque o poder público não pode pegar mais de 5% da receita líquida dele para aplicar nisso daí. Então nós precisamos ver a viabilidade econômica, etc, etc. Agora, eu acho que essa PPP é que vai decidir. Pode entrar a coleta? Não. Ou sim, e o tratamento, como vai ser? Nós fomos visitar vários locais. Piracicaba, por exemplo, tem um modelo de uma usina de tratamento, porque nós não podemos esquecer que hoje, apesar de nós termos uma coleta seletiva, em torno de 40% do resíduo orgânico recolhido hoje em Bauru, ele é reciclável. Então, na hora que isso entra numa usina de tratamento, você já retira essa parte reciclável e tem uma grande parte que se transforma em combustível para queima. Na realidade, mas ainda vai termos resíduos para aterro sanitário? Vai. O aterro sanitário ele não é proibido, ele sempre vai existir. Mas olhe bem, em vez de 100% que vai hoje, e o município gasta em torno de 8 milhões em média anual para um aterro sanitário que é particular, né, que nós levamos no aterro, além de pagar pedágio e tal, porque o aterro sanitário de Bauru, ele venceu os seus 20 anos. É uma quantidade, 2 milhões e uns quebradinhos de metros cúbicos. Acabou. Não é que fechou, não sei o quê. Houve o seu encerramento, como ele está no processo de encerramento. Então, nesse caso, eu acho que quando a gente explica, é de bom senso. Vamos esperar. Outro, nesse tempo, vamos pensar... nesses 200 funcionários. Então, sobre isso que eu ia perguntar. Existe, e aí o Célio também pode contribuir, existe algum modelo, algum estudo, já que essa questão dos empregos tem sido colocado como decisiva para a definição se vai terceirizar ou se não vai terceirizar a coleta de lixo, existe algum modelo de parceria público-privada ou de concessão que possa prever a incorporação desses funcionários pela empresa que vai explorar esse serviço? Mas olhe bem, a empresa... ela é uma empresa privada. Olha bem, nós podemos até colocar na licitação que durante um ano ela tem que pegar aquele... Agora precisa ver, a partir do momento que a empresa privada assume, passou-se um ano, ela pode demitir o que ela quiser da maneira que ela quiser. É diferente da empresa pública, que é só por justa causa. O que nós estamos fazendo hoje? Na lei da Indurb é proibido ceder qualquer funcionário da Indurb para o governo federal, estadual e municipal. Nós não podemos. Exatamente uma lei para não ter uso político de usar isso daí. Nós estamos mudando um pouco. No outro bloco que você falou de autarquização, nós mudamos esse tipo de legislação. Nós estamos colocando lá o seguinte: quando o funcionário da Indurb passar à disposição ou do município, ou do estado, ou do governo federal, terá que ser sem ônus para a empresa. Então, aquele órgão tem que assumir o seu salário. Então, é possível? Por exemplo, em 93, quando o lixo passou para a Indurb, a SEMA tinha mais de 50 coletores, que se transformaram em ajudantes gerais na prefeitura. Eles continuaram. Houve o salário era o mesmo, né? A mesma padrão salarial. Nós estamos colocando isso, porque é uma solução? Podemos. Agora, a prefeitura precisa de mecânicos? Precisa. A prefeitura precisa de motoristas? Nós temos um quadro só lá na coleta de quase 50 motoristas. A Indurb toda são 100 motoristas. Metade é na coleta. Então, nós estamos fazendo essa mudança
que se houver, nós temos que pensar em não demitir, mas aproveitar. Aí alguém fala, mas vai inchar a prefeitura. Não podemos esquecer que o quadro municipal é de 8.500 funcionários e a prefeitura tem pouco mais de 6.000. Ela tem um vazio, vamos dizer assim, e principalmente dessa mão de obra mais barata. Agora, isso vai acontecer? Não sei, mas nós temos que se precaver pensando no salário. Célio, juridicamente seria possível fazer essa exigência numa eventual terceirização direto com uma empresa privada? De modo geral, qualquer exigência é possível, até no sentido assecuratório pela questão social, que é grave, num momento ainda que nós vivemos onde há uma retração considerável, tudo isso é possível. Mas, na verdade, quem iria participar e assumir esse trabalho é uma empresa privada. E a finalidade, o fito da empresa privada é lucro. Então, da mesma maneira que Vinícius fez uma colocação ainda agora há pouco, e saúdo Vinícius também pelo trabalho que faz, aproveito para saudar o presidente da Indurb, Coronel Eclair, pessoa pela qual guardo respeito e consideração. Mas eu digo o seguinte, qualquer amarração que você faça tem custo. Esse custo será repassado para o que o município pagará. Eu quero assegurar que não haja... Não estou dizendo que seja o caso, mas digamos que há um quadro excessivo de empregados que prestam serviço numa determinada área, onde vá se assegurar a estabilidade desses servidores, ainda que seja por um período, nessa empresa privada. A empresa terá que cumprir isso, mas isso tem um custo para a empresa. Será repassado onde? No que ela cobrará do município. Possível é, mas tem essa questão. O que pode resultar, inclusive, na criação de alguma taxa, né, para o município. Bauru não tem a taxa de lixo. Você pega agudos, ele tem. Mas aí é uma outra decisão política de cobrar essa taxa, né? Se você pegar a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala claramente que teria que existir a taxa de... Então ela é legal, ela tem todo o arcabouço legal. Agora, é uma decisão política que precisa ser tomada, né? Eliseu, você já disse em outras oportunidades que esse serviço de coleta ele não se paga dentro da Indurb. Há um prejuízo, então. Ele é coberto pelo município ou ele é custeado dentro dos próprios outros serviços prestados pela Indurb? Olha, na realidade, quando nós assumimos a Indurb 1º de janeiro de 2017, no fechamento do balancete, ela tinha um déficit de 4 milhões. No fechamento agora de 2018, esse déficit baixou para 1.600.000. Porque o duro agora... Porque quando você tem um déficit grande, você corta, você tem onde cortar. Mas chega uma hora que você não tem mais o que cortar, né? Então está no 1.600.000 aí. Quando a gente fala, nesse caso da coleta, vamos dar um exemplo até complementando aqui a resposta do Célio. Por decisão, junto à Justiça do Trabalho, junto ao Ministério do Trabalho, acordos coletivos e tal, hoje na Indurb, a coleta orgânica, ela tem um motorista e 4 coletores atrás. Eu pergunto para quem vai em qualquer outra cidade se você vê 4 coletores atrás, principalmente quando é terceirizado. Normalmente são 3 ou talvez 2 coletores. Esse é um problema quando você fala assim, por que que é... Então é difícil a gente comparar coisas diferentes. Então, por exemplo, a Indurb hoje, eu não consigo tirar esse coletor, certo? Ela tem um custo de, no mínimo, de pessoal, de recursos humanos, 25% a mais, certo? Porque se o outro tem 3, eu tenho 4, talvez em alguns locais 50%. Quando que isso é possível? Quando você vai num condomínio, qualquer condomínio fechado, em que o lixo interno é recolhido pelo condomínio e ele fica num abrigo já pronto na frente, são só 2 coletores. Ele para, vai lá, carrega, tal, esse lixo, tal. Porque de vez em quando o pessoal fala, esse tal de amontoamento, isso é legal. Não, não é ilegal. Se você pegar a legislação, diz o seguinte,
Se você tem o caminhão de lixo, tem os dois coletores que eles param ao lado onde está amontoado e joga dentro do caminhão. Se ele está numa distância de 100 a 200 metros, em que o motorista está vendo ele recolher, amontoar, é legal. O que não pode é ele sair horas antes, vai amontoando, e depois dá uma chuva, dá problema, né? Porque existe essa possibilidade. Agora, então, olha, o modelo, o formato, qualquer empresa que assumir aqui, com certeza absoluta, ela não vai deixar esse modelo. O Célio já falou claramente, a empresa visa lucro, certo? Então, se visa lucro. Aí você falou de subsídio. Olha, desde 2000, o último subsídio que nós levantamos foi em 2014. 15, 16, 17, 18, a prefeitura não passou um centavo. A Indurb é mais ou menos assim, se vira com o que você tem, dá um jeito aí. Aí você fala assim, não, mas outros serviços podem, vamos dizer assim, fechar os buracos. Não, porque isso daí é uma licitação, tem que ser o preço da praça. Não é a prefeitura que decide, eu vou pagar então 10, mas aí fora é 7. Isso é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Acabou de sair da Indurb o Tribunal de Contas. Então é importante, por isso que eu acho importante quando a gente está presente assim, porque é um negócio que tem que pensar. Agora, se você perguntar para mim, você não acha que a iniciativa privada muitas vezes é mais eficiente? Muitas vezes, sim, acho. Não sou contra a filosofia da coisa. Só que tem que ser um negócio muito bem feito. Outro detalhe importante. Se você pegar 10 municípios do porte de Bauru, isso daí você entra no município. Eu estou falando para quem está nos ouvindo aqui. Você entra no site daquela prefeitura, aquela que já está com concessão de 5, 10, 15, 20 anos, vê quanto que ela paga a tonelada do lixo. Eu duvido que vai achar um preço que qualquer empresa entra inicialmente aqui. Porque no começo, tudo fácil. O meu é mais barato, 130, 140. Com o passar do tempo, nós levantamos um por um, faço questão disso. Se o meu preço hoje está 140 e o preço real é 155, eu não acho uma prefeitura que paga menos 180. 160, sabe? A Indurb tem outros contratos com a prefeitura que sejam superavitários para ajudar a cobrir esse déficit? Olhe bem, a Indurb como empresa pública, ela não visa lucro, ela visa equilíbrio, né? Então, na realidade, os vários contratos que ela tem, em vez de aquele superávit, em vez de eu trocar o veículo, trocar o caminhão, está fechando um buraco de cá, certo? Agora assim tem um outro problema também. Eu vou usar aqui uma frase do Fogolin. Ele fala subfinanciamento. Porque, na realidade, hoje vamos pegar o orçamento da Indurb, 60 milhões. Contratos com a prefeitura são 52, 51, 900, tralalá. A Indurb tem uma arrecadação própria de 8 milhões. Em torno de 20%. Exato, quase 20%. Esses 20% vai subsidiando essa falha que tem aqui. Esse déficit, porque perfeito. ela tem aluguéis, ela tem ali coisas que ela arrecada, né? Então esse déficit vai cobrindo em alguma coisa. Agora, quando eu falo subfinanciamento, vamos pegar para o próximo ano. O ideal seria nós termos um orçamento de 5, 7 milhões a mais. Só que, olha bem, o município fala assim, eu só posso isso. Esse é o poder público. Mas o ideal também, porque o custo operacional da Indurb é muito maior do que o de uma empresa maior privada. Exatamente por causa do Desses pessoal. fatores. Esses fatores. Tá certo, a gente precisa fazer uma pausa agora, mas depois do intervalo vamos entender melhor como são feitos os contratos da empresa com o município e porque esse modelo tem sido alvo de críticas. Voltamos num instante só. O
Bauru em Debate está de volta e hoje o tema é a Endurbe. Conversam com a gente o presidente da empresa municipal, Eliseu Ecler, e um dos ex-presidentes, o advogado Célio Busseroni. Eu queria retornar com o Célio, porque o Eliseu já explicou um pouco sobre esse assunto no primeiro bloco. Gostaria que o Célio aprofundasse um pouquinho mais sobre essa questão de como os contratos são firmados entre a Endurbe e o município, até porque o Célio teve experiência também à frente da Secretaria de Administração. Como o Eliseu explicava, a Endurbe é consultada e ela pode oferecer o preço ao final. Isso quer dizer que não precisa ser aberta a licitação, é só uma cotação de preços, ou a licitação chega a ser concluída? Explica para a gente como funciona, que esse modelo gera muitas dúvidas e críticas até. Há um processo administrativo constituído, então é algo absolutamente oficial, onde se faz efetivamente uma busca de preço para aquele serviço que é objeto daquele processo. Empresas fazem essa cotação e a Endurbe, por ser uma empresa municipal, a Endurbe tem uma natureza jurídica que é uma empresa pública de direito privado. Pelo fato de ser empresa pública, ela tem uma posição de privilégio nesse certame licitatório. Como bem já expôs o presidente, a posição de privilégio é ela poder cobrir o preço das cotações que foram apresentadas. Essa é a condição que permite a Endurbe, conhecendo os preços, tendo conhecimento dos preços, ela fazer essa cobertura, ou sim ou não, se é possível, ela fazer essa prestação de serviço. Isso é uma posição privilegiada que a própria norma concede, não há nenhuma irregularidade nesse sentido. O Tribunal de Contas também aprova esse procedimento? Aprova, ainda a minha época, ou logo depois, corrijo. Logo depois de minha passagem pela Endurbe, na minha época, a Endurbe ainda prestava serviços a terceiros, tipo sinalização viária, sinalização de solo. O presidente abordou, fazíamos, alguns condomínios não tinham aquela cabine para depósito de lixo, fazíamos a coleta interior ao condomínio e para isso cobrávamos do próprio condomínio. Eram atividades extras executadas. Por uma manifestação que houve do Tribunal de Contas, a fim de que se pudesse manter essa posição privilegiada da Endurbe nas licitações, o Tribunal se manifestou que a Endurbe deveria ser exclusiva prestadora de serviços para o município. Por isso não presta mais para terceiros? Tenho a impressão que não presta mais. Não presta. Isso é legal agora. Isso significa que esses preços que são tomados, que depois a Endurbe tem que cobrir, eles serão preços reais? Ou eles são preços de empresas que sabem que no fim não vão assumir aquele serviço e podem ser subestimados? Há os dois problemas. O preço poderá ser superestimado, porque a empresa particular pode, num determinado momento, vir a ser contatada. Porém, para tentar também inviabilizar a própria Endurbe, ela poderá, sabendo que não será contratada, ela poderá subestimar o preço. Então é uma situação bastante delicada. Colocar muito abaixo do mercado. Eu dou um exemplo, se você me permite, nisso daí. No ano passado tivemos uma licitação do chorume, retirada do chorume. Que o aterro sanitário ele está fechado, mas ele é um filho do município de 30 anos, certo? Ele produz de 7 a 10 metros cúbicos de chorume por dia. Então é uma quantidade imensa. E não é só isso, você tem que ver os gases, se não está se movendo, insetos, manutenção, plantio. É um filho para 30 anos. Aí abriu uma licitação do chorume, uma empresa fez nessa proposta 50% de um preço normal. Aí falou, e você, Endurbe? Falou, não, nós não entramos então no chorume. A Endurbe para de de contratar, porque a Endurbe ela pode contratar pela legislação dela, ela fazer diretamente ou ela subcontratar, ela contratar uma empresa para fazer, certo? Ela não precisa necessariamente ela fazer. Nesse caso do chorume, você tem que ter caminhões tanques, você tem que ter um documento chamado CADRE na CETESB, você tem que ter manifesto de carga, aonde você leva, quem recebe, quem assina, que caminho, porque você não pega um produto assim e vai em qualquer lugar e joga. Tem todo um controle, todo mês eu tenho que fazer um pacote, mandar para a CETESB, tiramos tanto, fez, aqui estão os manifestos. Ok, não entramos, mas como? Não vamos entrar.
Aí a licitação seguiu em frente. Só que aquela empresa chegou no final, porque olha bem, a licitação encerra com a homologação, certo? Vai assinar um contrato. Então você pode ir até o final. Aí chegou e falou, escuta, aí nos convocaram. Eu falei, mas vem aqui. Aquela empresa não compareceu, aí agora são os preços reais, são em média 30%, 40% acima daquilo que vocês tinham falado. Isso acontece. Resumindo, nós fomos lá, aí fizemos a proposta para a retirada do chorume. Porque isso acontece muito. O próprio Tribunal de Contas, esse ano, o fiscal falou, é bom chegar à licitação antes da homologação, porque aí aquela empresa fica preocupada, porque aí não é o levantamento de preço. Um preço real. É o preço real que ela fez. Aí quero ver se ela mantém aquilo. Isso é muito bom. Parabéns por essa lembrança. Em relação, outro ponto que eu acho que a gente deve discutir é a questão da qualidade e eficiência do serviço. Então, dando exemplo novamente da coleta de lixo e associando a questão da dificuldade da Indurb financeira de investir na modernização, na substituição de equipamentos. O caso dos caminhões, né? Quando um bairro ou alguns bairros ficam sem coleta, 99% das vezes é porque é por conta de caminhão quebrado. A Indurb tem recorrido à locação. Isso também não acaba afetando negativamente na questão das finanças, porque acho que sai mais caro. São contratos de emergência? Como isso acontece? Não. Os caminhões locados é um contrato normal. Nós temos caminhões locados, tanto trucados, que levam líquido, vamos dizer, de lixo, 14 a 15 toneladas, quanto o caminhão toco, que é 7, 8 toneladas. Isso já vem desde a administração anterior. E tem mais, hein? Provavelmente, por esse problema de caminhões, há uma tendência da gente locar todos, acaba com a oficina, acaba com caminhões próprios, como todas as empresas hoje aí fora locam tudo. Não estou falando da empresa pública, estou falando da empresa privada. Vamos dar um exemplo. Todos os veículos que a prefeitura usa hoje, exceto a grande maioria, são locados. Ou aquele veículo branco que você vê, tal, escrito prefeitura. Isso na prefeitura de São Paulo, no governo do estado. A polícia rodoviária que você enxerga aqui, esses veículos da polícia são locados. Hoje é uma tendência muito grande, então a justificativa não é essa. Agora o problema é o seguinte, você precisa ter o suporte financeiro para suportar aquilo lá. Porque o grande problema, quando você tem a frota própria, é que você tem que manter uma oficina. E o caro, você gira, é recursos humanos, pessoas, certo? Esse é o maior problema que tem, né? E realmente, numa licitação, você tem razão. Hoje a Indurb não tem capacidade de investir, certo? A capacidade dela que tem hoje é locar. E há uma tendência da gente locar. É que nós não demos uma... Eu falo assim, o que eu vou fazer com os 12 mecânicos que eu tenho na oficina? Eu tenho uma oficina com 12 mecânicos, eu tenho um almoxarifado de peças... Uma gerência inteira. Uma gerência inteira de administração de frotas. Eu acabo com tudo isso daí. Vamos demiti-los? Vamos transferir para a prefeitura? Legalmente eu já não posso. Então você reparou, mesmo a decisão que a gente toma melhor, você tem que achar as decisões dos efeitos paralelos, né? Em tudo isso daí. Agora, você tem razão. Hoje não tem capacidade de investir em caminhão. O último caminhão comprado da Indurb foi em 2014. Eliseu, você já citou essa possibilidade que a empresa tem de contratar uma outra empresa para prestar um serviço para o qual o município está contratando a Indurb. Em que situações isso acontece? Quando a Indurb não tem mão de obra ou estrutura para desempenhar esse serviço? Ou pode acontecer em qualquer tipo de contrato? Olha bem, é interessante, eu quero reprisar o seguinte. A Indurb... porque a gente fala assim, contratar parece que é uma empresa de fora, eu vou contratar para... A Indurb é da prefeitura. Olhe bem, o modelo de fazer os contratos é a maneira de você fazer o repasse financeiro para ela, para aquele serviço executado. Ela está passando o dinheiro para ela mesma, porque olhe bem, ela é dona da Indurb. A Indurb não é uma empresa distante, fora, particular. E é bom o público saber disso. Ah, está pagando para a Indurb. Não, está pagando para a própria prefeitura. Ela é a dona.
a maneira, se você vê as análises do Tribunal de Contas, ele fala isso. É como se fosse uma autarquia. Hoje, o funcionário, é por isso que fala assim, por que da autarquia? Porque hoje é o melhores do mundo, né? Ele tem fundo de garantia, ele não pode ser demitido só por justa causa e tem a mesma garantia do funcionário estatutário que não tem fundo de garantia. De estabilidade. De estabilidade. Ele tem a mesma estabilidade. Na realidade, a gente observa o seguinte, ela tem uma estrutura de empresa, mas o teor dela, a essência é de uma autarquia. E tem um problema, na hora que eu tenho uma empresa, de cara eu já recolho imposto de renda, certo? E a contribuição social sobre o lucro líquido. E também eu tenho que pegar o PIS, certo? São 4 impostos que eu pago e que a autarquia não paga. Só que a execução é a mesma. Mas apesar dessa relação da prefeitura ser dona da empresa diferente, e aí você comparou com uma autarquia, diferente, por exemplo, do DAI, que tem sua própria receita. É por isso que nós devemos ter uma receita própria, isso é importante. Ela recebe, a maioria da sua receita é dinheiro repassado da prefeitura a partir de contratos, né? Isso. Como é feita a fiscalização da execução desses serviços? Eu sempre fico pensando nisso. Quanto se capina? Quanto se varre? Como que é feito esse acompanhamento? Existem servidores da prefeitura que acompanham para que depois esse serviço seja lançado e pago pela prefeitura? Olha bem, cada vez que se assina um contrato por determinação do Tribunal de Contas, há muitos anos aí, você tem na prefeitura um gestor do contrato. Então, porque olhe bem, quando você fala de capinação e lixo, o gestor do contrato ou é o secretário da SEMA ou quem indicar um diretor lá. Quando você fala de trânsito, é o secretário de obras. Quando você fala de cemitérios, é a Secretaria de Bem-Estar Social. Quando você fala capinou escolas, é a Secretaria da Educação. Capinou postos de saúde, é a Secretaria da Saúde. Então, na realidade, junto com, na hora que você publica o contrato, você já publica a portaria do prefeito com o gestor de quem vai fiscalizar aquele contrato. Então vamos pegar, por exemplo, capinação. Capinação é por metro quadrado. Varrição é por metro quadrado. Isso é comum, é fácil você ver na empresa. E fala assim, mas como que vocês medem? Porque é muito fácil. A área da Indurb, ela já está estabelecida há muitos anos, certo? Então hoje você já sabe que quantos metros tem aqui, quanto tem ali e tal, isso já é tudo bem estabelecido em termos de varrição e tal. É que nem o lixo. O lixo, o caminhão, na hora que entrega lá, ele pesa. Pesa para pagar para o dono lá. Só que é a mesma coisa, né? Na hora que eu estou pagando a tonelada para ele que vai depositar lá, é o mesmo peso que a gente vai mandar para cá, né? Então, na realidade, tudo... E tem mais, hein? O Tribunal de Contas, cada vez que vai fazer anual isso daí, o fiscal do Tribunal de Contas, ele pega todos os processos, pega todas as notas emitidas e verifica quem é o gestor e vê se cumpriu. É um negócio seríssimo. Mas operacionalmente a prefeitura paga o que a Indurb informa. Não existem servidores da prefeitura que acompanham o dia a dia. Todos esses gestores. Todos esses gestores. No dia a dia. No dia a dia. Vou prolongar um pouquinho esse bloco, que a gente já precisaria estar concluindo. Remeter ao Célio uma dúvida específica sobre essa questão dos contratos. A prefeitura pode contratar a Indurb por um valor X e a Indurb pegar esse serviço e terceirizar para uma empresa que vai cobrar menos do que a Indurb combinou com a prefeitura? As empresas municipais podem fazer isso? Até recentemente havia uma restrição quanto à terceirização, também chamada de quarteirização, quanto à atividade fim. Mas algo 4, 6 meses atrás, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou da possibilidade de terceirizar ou de quarteirizar qualquer tipo de trabalho. Você já disse que está para encerrar esse bloco, mas eu gostaria de fazer uma colocação apenas para contribuir com a nossa discussão e em relação ao que o presidente da Indurb fez, com todo o respeito que já me manifestei, que tenho por ele, eu queria fazer uma colocação para a nossa reflexão. Quanto à locação de caminhões, quanto à questão dos caminhões de lixo.
É verdade que esses caminhões eles têm uma vida útil muito reduzida, fala-se em 5 anos. Por quê? Porque eles trabalham num regime muito duro, trabalham em alta rotação normalmente e em baixa velocidade. Isso provoca um desgaste bastante acentuado. As informações que eu tenho, eu continuo, embora desvinculado do serviço público, eu continuo com o hábito de ler diário oficial. Então, uma das informações que eu tenho, parte delas vem do diário oficial e parte vem da mídia. Então, pelo que eu li, o presidente inclusive poderia me corrigir se necessário, ao que me consta, parece que o valor de locação de um caminhão é em torno de R$15 mil mês, é em torno disso? De 13 a 16 mil. Se for, 15 mil. Me ajude para a gente fazer uma continha rápida aqui. R$15 mil de locação mês, isso representa 180 mil ano, em 5 anos representa quase R$1 milhão, uns R$900 mil. 5 anos que é a vida útil de um caminhão. Em contrapartida, hoje, também sujeito à confirmação, um caminhão com capacidade elevada, hoje se fala em caminhões com o coletor de 15 metros, capacidade de 15 metros cúbicos, 18 metros cúbicos, um caminhão desse tipo custa algo em torno de 350 a 400 mil reais. Então veja, nós vamos locar por 5 anos, que é a vida útil, algo em torno de 900 mil reais. Isso. Em contrapartida, se comprássemos o caminhão, pagaríamos 400 mil reais. Pela exposição que o presidente fez, é tudo subjetivo. Talvez precisasse, com caminhões de grande capacidade, talvez nós precisássemos, para atender a demanda da cidade, a necessidade da cidade, algo em torno de 12 caminhões de grande capacidade. Isso. 12 caminhões a 400 mil reais, para um exercício aritmético matemático aqui, há necessidade de um investimento de 5 milhões de reais, que certamente a Endurbe não tem essa disponibilidade. Isso. Não tem essa disponibilidade. Porém, se nós jogarmos, porque a Endurbe ela presta serviço à prefeitura. Se a Endurbe dá prejuízo, quem tem que cobrir o prejuízo é a prefeitura. Isso não tem como escapar disso. Em contrapartida, você trabalhando com uma frota velha, você tem despesa elevada de manutenção, você tem mão de obra elevada e um terceiro agravante. Nessa quebra de caminhão, provavelmente o presidente está pagando hora extra que não precisaria pagar, se o caminhão estivesse funcionando normalmente. Então, nessa condição, chegamos à necessidade de investimento, algo em torno de 5 milhões de reais, algo em torno disso. Para a Endurbe não tem, para o Vinícius é um valor extremamente elevado, já para a Larissa e para o Coronel nem tanto. Pessoalmente, me permita uma brincadeira, mas retomando a seriedade da exposição. A Prefeitura Municipal ela tem um orçamento algo em torno da própria Prefeitura, algo em torno de R$1 bilhão, 900 milhões, algo em torno de R$1 bilhão, vamos arredondar dessa forma. 5 milhões de reais representa 0,5% do orçamento da Prefeitura. E aí vem, eu não gosto muito da expressão vontade, mas eu vou dizer da disposição e da disponibilidade política em se investir numa frota nova e continuar com o trabalho prestado pela Endurbe, onde me parece que hoje a maior dificuldade que compromete ou que arranha a qualidade do serviço prestado é efetivamente a frota. Faço essa colocação apenas para dar ares à nossa discussão. Concordo plenamente. Só tem um detalhe, talvez, aí, é que quando você tem uma frota própria, você quer queira ou não, você tem que manter uma oficina. Tem custo da manutenção. Você tem que manter funcionários. Essa frota, hoje existem garantias estendidas de manutenção. Você tem possibilidade de caminhões contar com garantia até de 5 anos. Isso. Então, na verdade, esse custo não existiria. Porque estaria dentro do prazo de garantia. O que há necessidade é que o município ou a Endurbe, se tiver condição, nesse período de validade do caminhão, faça uma provisão de recursos orçamentários para que daqui a 5 anos tenha condição de fazer a renovação da frota. Hoje, teoricamente, a nossa frota está vencida os 5 anos. O Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala mais, então, dessa proposta de autarquização da Endurbe. Voltamos já. Voltamos com o Bauru em Debate, que hoje fala da Endurbe. Participam da discussão o presidente da empresa municipal, Eliseu Ecler, e um ex-presidente advogado, Célio Busseroni.
E antes de falarmos sobre a proposta de autarquização da Endurbe, vamos ouvir a opinião do vereador Sandro Bussola, que tem abordado com frequência na tribuna a situação da empresa municipal. O melhor papel é discutir primeiro toda a estrutura interna da Endurbe. Eu acho que o primeiro passo, nós temos que redistribuir muitas funções e nós temos que parar com essa questão de ter preocupação em terceirizar algum serviço. Terceirizar algum serviço não significa demissão. Eu defendo que todos os funcionários da Endurbe sejam readmitidos em outras funções dentro do governo municipal que precisam e necessitam nessas áreas. Agora, nós não podemos aceitar 5 cemitérios sendo administrados. Nós não podemos aceitar que a própria Endurbe tenha que cuidar de um aterro antigo que está sendo aqui uma situação que gasta quase 8 milhões por mês na cidade de Bauru. Então nós temos que fatiar a Endurbe, discutir setor por setor e fazer com que ela seja descentralizada e que depois se transforme numa autarquia. Liseu, o que você pensa sobre essa proposta? Primeiro, se discutir uma redistribuição dos serviços da Endurbe antes de se falar de uma autarquização. Seria um momento oportuno para isso? Olha bem, quando você fala redistribuição, continua com o serviço público. Alguém vai fazer, vai continuar pagando a mesma coisa. Então a gente fala, não, passou, vamos, então tira daqui, vai para a secretaria B, esse vai para a secretaria... Ué, mas não mudou nada. Então, vamos dizer assim, só mudou de casinha, né? Mas continua do mesmo jeito. Ali eu acho que talvez houve um equívoco do presidente, na hora que ele falou 8 milhões mês, o aterro... É anual. Não é nem 8 milhões. Na realidade, para manter o aterro, este ano, de julho até julho do ano que vem, se está se gastando 6 milhões, mais 2 milhões e meio é para o plano de encerramento do aterro. Então, na realidade, a manutenção daquilo vai girar anualmente em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões. Na sua visão, falar em autarquização é da empresa nos moldes que ela tem hoje. 800 funcionários, 4 diretorias, 15 gerências, o tamanho que a Endurbe é hoje. Sim, olhe bem, a proposta que está se fazendo está tendo algum remanejamento interno, mas dentro da própria Endurbe, certo? Dentro da própria Endurbe. Eu encaminhei ontem para o prefeito a última versão, porque na realidade o problema não é nem a lei, são os 12 anexos, que cada caso é um caso, né? Por exemplo, os nossos funcionários são CLT, eles continuam CLT, só que a nova autarquia, ela é administração direta, então quem for contratado depois é autárquico, aí vai para a FUNPREV, ele vai pagar para a FUNPREV e não para a CLT. Porque, na realidade, são quadros em extinção, então é alguma coisa... Né? Isso simplificaria muito o aspecto de pagamento de impostos, como eu já expliquei aqui, né? Praticamente fica isento de tudo, impostos. 2, a autarquia, todo esse... fazer contrato, não sei o quê, olha aqui, isso acaba. Por quê? Os serviços, eles passam a ser da autarquia. Então, por exemplo, os cemitérios, os 20 mil, pertencem à autarquia, como o DAI. No caso, você citou aqui o DAI, né? Então, vamos dizer assim, a administração, ela seria uma administração mais barata. Quando nós chegamos na Endurbe, nós tínhamos reais 860 funcionários, 861. Hoje, real, nós estamos com 780. Então, por quê? Conforme demite, como a reforma trabalhista que entrou em vigor dia 11 de novembro do ano passado, 17, teve agora tem além da demissão por justa causa ou demissão voluntária, agora tem um acordo mútuo. O funcionário chega e fala, eu quero fazer diminui 50% todos os custos, fica aquilo lá. Nós estamos tendo muito disso. Então a Endurbe, ela está procurando, se você retirar hoje da Endurbe, nesse momento, nós temos 66 aposentados. Porque, olha bem, o fato dele aposentar não quer dizer que ele se desliga da empresa. É diferente quando é da administração direta, que quando aposenta, ele vai para casa, é automático. Numa empresa CLT, empresa pública, não.
Se esses funcionários hoje fossem realmente aposentados, no outro dia a empresa era superavitária. Porque é o problema de empresa pública, ao longo do tempo, houve um inchamento. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu vejo a autarquia como uma modernização da empresa. Agora, eu vejo também a autarquia como uma fiscalizadora dos serviços públicos no futuro. Como nós fiscalizamos o transporte coletivo, podemos fiscalizar o lixo e outros serviços. Tem coisas que não tem como tirar. Por exemplo, fiscalização de trânsito. É só funcionário público. Certo? Nós não podemos esquecer que o funcionário público, ele é dividido em empregado público e servidor público. Servidor público é o da administração direta. Empregado público é o da Indurb, que é o da empresa pública, são os funcionários públicos. Só pode atuar no trânsito o funcionário público. Então isso não vai retirar nunca, isso continua sempre. Outro detalhe que eu acho importante nós citarmos, quando a gente fala em autarquia, hoje ela faz 2 balancetes. Ela faz o balancete público e ela faz o balancete da iniciativa privada, o particular. Isso acaba. Ela passa a ser uma empresa só com balancete público e acabou. Então, na realidade, eu tenho um custo hoje administrativo que ele pode ser diluído ao longo do tempo. Não é para falar, amanhã eu já eliminei e acabou, né? Mas é previsível isso daí. Célio, existem algumas ponderações em relação a isso? Sim, gostaria. Nesta fala do presidente, eu imaginei que no processo de autarquização, todos os servidores, todos os empregados que hoje são regidos pela CLT, fossem absorvidos consequentemente, recolhem para a Previdência Geral, para o Sistema Geral de Previdência, fossem absorvidos pelo sistema próprio, que é a FUNPREV. O presidente nos traz a informação de que os que estão lá continuam da mesma forma e os novos seriam já contratados como servidores públicos. Certamente a questão foi examinada pelo corpo jurídico da Indurb, mas apenas faço uma observação, se necessário, para fazer um reexame lá. O artigo 39 da Constituição Federal estabelece que federal, estados e municípios, incluindo autarquias, administração direta, autarquias e fundação, tenham um regime único. Então eu acho que, se necessário, fazer uma observação lá. Então, dentro dessa linha, não me parece possível, quanto ao aspecto legal, manter-se os 2 regimes. É uma observação apenas que eu faço. O regime continua. O único, a autarquia, o regime é o mesmo. Não, o regime previdenciário. Não, previdenciário. Não, então, o regime previdenciário da autarquia vai ser administração direta. Não, mas é o mesmo. Hoje a Constituição, mas a Constituição Federal, ela proíbe taxativamente, e temos assim N decisões que levantamos no Brasil inteiro, N decisões. Você não pode fazer a transposição de quem entrou numa empresa pública para o serviço público. Por quê? Né? Sabe por quê? Porque o problema é o seguinte, e aí era uma minha preocupação. Se nós pegarmos o corpo de servidores hoje da Indurb, que são regidos pela CLT, e passarmos para o regime municipal, que é a FUNPREV, isso carreará a FUNPREV compromissos com esses servidores, aposentadoria, etc., sem ela ter recebido por isso nesse período. Por exemplo, o servidor tem lá 10 anos de Indurb, e vamos fazer continhas sem nos prender exatamente aos termos da lei. O servidor tem 15 anos de Indurb, com mais 20 anos ele se aposenta, mais ou menos assim. Ele se aposentará percebendo recursos da FUNPREV. Só que esses 10 anos que foram recolhidos ao regime de previdência geral, a FUNPREV não será canalizada para a FUNPREV. Então isso provocaria um furo na FUNPREV, e furo na FUNPREV significa a necessidade de um novo cálculo atuarial, que é feito todo ano. Esse cálculo atuarial resultando negativo significa que a prefeitura tem que fazer aportes na FUNPREV. Nessa condição que eu exemplifico, e se necessário, se o presidente entender como necessário, dá uma repassada com o seu jurídico lá, porque nessa condição
é muito bom ver a Indurb preocupada em tornar-se ou zerada ou superavitária. Mas, por outro lado, nessa condição hipotética que eu levanto, nós estaríamos transferindo o problema, que hoje é da Indurb, para a Prefeitura. A Prefeitura teria que fazer os aportes à Funprev da mesma maneira. Mas vejo com bons olhos. Faço uma nova ressalva. Pelo que eu leio na mídia, pelo que eu ouço, hoje se estudam algumas possibilidades. Uma delas sacramentada, que é a renovação do contrato com a Prefeitura. Uma segunda, a mídia colocou, é a contratação de uma empresa para a coleta. E uma terceira, que o presidente também expôs, há um grupo de estudos para uma PPP. Se nós caminharmos, e essa é a minha visão, com todo respeito a quem tenha visão diversa, se nós caminharmos com esses assuntos em paralelo, concomitantemente, nós vamos estar autarquizando o quê? Então, a minha visão, com todo respeito a quem discorde dela, a minha visão é que esses assuntos deveriam ser tratados de forma separada, sabe? Vem a PPP para a coleta e disposição final do lixo. É uma condição. Até porque, se hoje a Indurb tem um orçamento algo em torno de 55 milhões, me parece? 60 milhões, nós vamos estar tirando dessa autarquizada 15 milhões, que é mais ou menos a coleta do lixo. Então estamos autarquizando 45. Se entrar alguma coisa que essa PPP, esse estudo de PPP aponte, nós vamos estar reduzindo ainda mais o orçamento da Indurb. E vem a preocupação. No serviço público, e isso não é questão, não faço nenhuma crítica à presidência atual da Indurb, porque isso ocorre rotineiramente no serviço público, nem sempre nós conseguimos reduzir na mesma proporção e na mesma hora ou na mesma época a redução de serviços com a redução da estrutura. Certeza. Isso fica caro. Isso, é certeza. São as observações que eu faço. Se necessário, presidente, com todo respeito, não afronta, apenas para colocação, se for oportuno, uma reflexão. Lógico, mas tanto os procuradores da Indurb, os advogados da Indurb, quanto da Prefeitura, esse assunto já foi muito discutido e eu estou convencido de que não é possível. É um assunto que ainda vai ser muito discutido, até porque o projeto não está nem em tramitação na Câmara ainda, a proposta de autarquização. A gente volta a tocar nesse tema aqui no Bórum em Debate. E eu agradeço então a presença. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço, Larissa, Claire, Hélio, muito obrigado. Obrigada, Eliseu, por participar dessa edição. Nós estamos à disposição, por favor. Eu gostei muito, que eu achei que eu saio enriquecido hoje daqui. Viu? Que bom, todos nós. Obrigada, Célia. Muito obrigado pela gentileza do convite. Você pode acompanhar esta e outras edições do Bórum em Debate nos sites e nas redes sociais da TV Unesp, da TV e Rádio Câmara. A gente se vê. Até mais.